Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do canal. E o BTG acabou de soltar a sua carteira. Aí você pensa, poxa, o BTG todos os meses lança essa carteira. Então eu vou todos os meses copiar a carteira do BTG, ou seja, vou ficar comprando e vendendo fundo para acompanhar o BTG? Não, meu lindo, você não vai fazer isso. Você vai olhar para as carteiras para ver para onde é que o mercado está indo. Que tipo de estratégia esses gestores, esses investidores estão na cabeça ao montar uma carteira? Você não precisa copiar a carteira, até porque você ficaria pobre se você copiasse a carteira todos os meses, você iria à falência, certo? Mas nós olhamos a carteira para a gente ver como é que está. Então, o que é que eles estão sugerindo, ou seja, recomendando para novembro? Primeira coisa, BTCI 11, ou seja, um fundo de papel, né? E esse BTCI 11, ele se valorizou muito, teve uma boa rentabilidade, mas sofreu uma queda porque ele foi influenciado por uma onda chamada de Professor Mira, né? O Professor Mira tem uma carteira de R$ 50, ele indicou o BTCI 11, ele se valorizou muito, mas depois o próprio Professor Mira recomendou venda, muita gente vendeu, teve gente que não assistiu o vídeo e ficou no prejuízo. E a BTG está recomendando 10% da carteira de fundos imobiliários no BTCI. Próximo ponto, já era esperado, KNCR11, ele também está recomendando 10%. KNCR11, ele é um fundo de papel, indexado principalmente ao CDI, né? O BTCI não, tem posição em inflação, em PCA. CPTS11, né, que inclusive eu tinha na carteira e não tenho mais, 7,5%, né? CPTS que caiu muito e eu já expliquei aqui porque CPTS está caindo. Então vocês podem entrar aqui no canal, eu tenho 2 vídeos sobre o CPTS. Um, análise do CPTS e outro venda, mas só trazer para vocês porque alguns aí estão comentando bobagem aí. Eu vendi o CPTS não é porque ele é ruim, eu vendi o CPTS porque ele vai mudar os fundamentos. Ele vai deixar de ser fundo de papel e vai se tornar fundo high grade. Então ele caiu muito e ele mudou os fundamentos, não é mais interessante para mim. HGCR11, outro fundo de papel, só que a recomendação é 1,5%, ele também tem posição em inflação. KNSC11, outro fundo de papel, só que ele é meio a meio, metade CDI, metade PCA. Nós temos Canip, né, que também é outro fundo indexado à inflação na casa de 10%. Nós temos VILG11, que é um fundo de galpões logístico, que ele caiu muito, né, porque ele é administrado pelo Vinsky, né, pela Vinci, né. HSLG11, 1,5%, ou seja, quase significante. BRCO11, 6%, que é outro fundo de galpões logístico. Agora, BRC11 tem algo nele que muitas pessoas não sabem, só sabem quem está há muito tempo no mercado. BRCR11, a cotação dele é alta e o dividendo dele é alto, mas por quê? Porque ele vendeu um imóvel e ele está distribuindo esse dinheiro, ou seja, não é recorrente, até 2027, certo? Só para você ficar ligado. Não é resultado de retorno financeiro, não. É venda de imóvel que ele está distribuindo o dinheiro. Cuidado. BTLG caiu muito, né? BTLG caiu muito, está abaixo da casa dos R$ 100, está bem barato, está batendo R$ 95, 5% da carteira. HGLG11 somente 4%, ou seja, caiu muito HGLG, porque HGLG tinha uma fama muito boa, mas não tem aumentado o dividendo, não tem comprado novos imóveis, meio que parou no tempo e mudou a gestão, né? Agora é Pátria Investimentos.
RBRP11, 2,5%, né, de lajes corporativas. BRCR11, 3,5%, também de lajes corporativa. JSRE11, teve muita recomendação nele no ano passado, mas ele caiu muito. PVBI11 também de lajes corporativas, recomendação de 6%. PVBI11 está com um dividendo muito baixo, mas ele tem bons imóveis. Bertra11, que é aqui setor agrícola, né? Não me interessa esse tipo, mas vale a pena você estudar. Você gosta de investir no setor agrícola. Nós temos o fundo de segurança, né? Que é o XPML11, recomenda 6,5%, porque o XPML11 ele nem sobe demais, nem cai demais. Já o VISC11 não, caiu muito, né? Tá batendo na casa dos R$102, ou seja, tá indo ladeira abaixo, mas o que faz o dividendo dele está entre 10% a 11%. Um HFOF, ou seja, um fundo de fundo, 3%. Interessante que só tem um único fundo de fundo, uma carteira enorme dessa. E o CLI11 também, um fundo de papel, recomendação aí de 1%, certo? Ou seja, é o ativo aí que entrou na carteira, certo? Se nós descermos aqui embaixo, a gente vai observar aqui a rentabilidade acumulada, né? Aí foi de 31,36, o IFIX foi 20,15, né? Ou seja, conseguiu bater o IFIX, mas em compensação vem aí caindo, né? 2,91 contra o IFIX, que é 1,97. Se nós olharmos a pizza da carteira, 47% em recebíveis, claro, Selic subindo, muita gente corre para papel, 22% galpões logísticos, 16% lajes corporativas. Eu não gosto de lajes corporativas, mas entendo quem tem laje corporativa. 10% de shopping center, isso não é bom. Ou seja, não estão apostando no grande gasto de dinheiro nesse final de ano, né? Bem interessante, porque eu esperava que o fundo de shopping tivesse uma posição superior a lajes corporativas, né? Mas não é isso que está acontecendo. Ou seja, o que eles estão achando? Que esse aumento da taxa de juros no final de ano, ou seja, fazendo essa Selic bater 11% no final do ano, isso não vai aquecer a economia. Olha que interessante, né? Porque geralmente, final de ano, os shoppings são muito beneficiados. Então aqui ele não está apostando, né? Fundo de fundo 3%, 3% híbrido e 2% outro. Olha que interessante. Ou seja, não estão apostando no aquecimento da economia no final do ano. Ou seja, isso não é um bom sinal, né? Nós observamos as carteiras recomendadas têm conseguido bater o IFIX, né? Mas com uma certa dificuldade, né? Tivemos período onde estiver bem próximo, aqui teve um bom distanciamento, né, de um para o outro, né, nessas carteiras recomendadas, mas aqui não é interessante. Interessante a gente ver isso, é que eles não estão apostando no aquecimento da economia no final de ano. Pelo contrário, é que essa Selic alta vai fazer o pessoal não pesar a mão no final do ano, certo? Então é para mostrar para vocês o tipo de carteira e o tipo de visão. Lembrando que isso é uma fotografia do mês de novembro. No mês de dezembro, nós vamos ver se a fotografia ela muda, ou seja, se nós temos aumento na exposição a shopping, que é o que a gente espera, né? A gente espera um aumento na exposição a shopping, porque geralmente final de ano você tem uma economia aquecida no segmento de shopping, certo? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Espero que você tenha acompanhado aqui o nosso canal e se eu contribuir de alguma forma para o seu conhecimento, segue o nosso canal, deixe seu like, deixe um comentário. Agora, se eu não contribuir, show, beleza, tem diversos influenciadores aí de fundos imobiliários e com certeza você vai aprender. O importante é você não desistir, porque a maioria começa a investir e desiste quando vê o rendimento pequenininho. Mas lembre, o retorno ele vem a longo prazo, certo? Valeu e até o próximo conteúdo aqui do canal.